Nesta aula, vamos fazer algumas distribuições eletrônicas. Lembrando que nós seguimos sempre o diagrama de Linus Pauling. Sem esse diagrama, nós não temos uma referência para fazer a distribuição eletrônica. Nós devemos seguir as flechas. 1S, 2S, 2P, 3S. Depois eu vou para onde? A flecha, ela termina. Aí você recomeça lá na outra flecha e desce. 3P, 4S. Chegou na ponta de uma flecha, recomeça lá atrás na outra flecha. E aí você vai para 3D, 4P, 5S e assim por diante. Ok? Então, com o diagrama na mão, você que não tem o diagrama, tira um print da tela agora, aproveita aí, tira um print da tela, porque agora nós vamos para a distribuição eletrônica. Lembre-se, quando passamos por cada subnível, esse é o número máximo de elétrons que cabe em cada um deles. Não dá para eu te dizer o desenho de um subnível. Então, subníveis de energia, não dá para dizer exatamente onde eles estão na tabela periódica. Mas, conforme o nível avança, você vai ficando mais distante do núcleo do átomo. Ok? Portanto, não fique tentando jamais desenhar a eletrosfera do átomo. Não acredite em nenhum desenho que te mostre os níveis da eletrosfera como sendo regiões delimitadas. Por isso, tudo isso é uma grande mentira, uma ideia que o cientista Bohr, lá no passado, 1900 e pouco, achou que era dessa forma. Já sabemos que não é. Afinal de contas, estamos falando de energia. Um elétron com determinada energia pode ocupar o subnível 3s. O que é subnível 3s? São pontos da eletrosfera que têm a energia correspondente ao que chamamos subnível 3s. E assim para cada um dos subníveis. Nesse momento, nós vamos lidar com um elemento químico um pouco diferente do que normalmente aparece na sua frente. Vamos fazer a distribuição eletrônica para o átomo de vanádio. E se eu falo átomo, estou falando de um cara neutro. Olha só, o vanádio tem número atômico 23. Isso significa que ele possui 23 prótons e, consequentemente, 23 elétrons quando ele está neutro, quando ele está átomo. Pois se ele fica carregado eletricamente, aí eu devo chamá-lo não mais de átomo, mas de íon. E não é o caso, ele é um átomo. 23 prótons e, portanto, 23 elétrons, porque os prótons são positivos e os elétrons são negativos. Então, eu tenho a certeza que esse cara tem 23 elétrons. Vamos à distribuição eletrônica dele. Eu tenho 23 elétrons para colocar nos subníveis da eletrosfera. Eu devo seguir o diagrama de Linus Pauling. E o diagrama de Linus Pauling, ele me mostra a sua ordem. Ele me mostra o caminho que eu devo seguir na eletrosfera. Portanto, sem sombra de dúvidas, eu vou seguindo o diagrama de Pauling, colocando o máximo de elétrons pelo caminho. 1s2, 2s, 2. No nível 2p, coloco 6 elétrons. No nível 3s, coloco 2 elétrons. Até aqui já foram 12. No subnível 3p, eu posso colocar 6 elétrons, já foram 18. Quando eu chego num subnível 4s, eu tenho o direito de colocar 2 elétrons ali, é o máximo que cabe ali, porque afinal é um subnível do tipo S. Quando eu sigo para o subnível 3D, veja, eu já coloquei 12, 18, 20 elétrons dos meus 23. 20 já se foram. Então, eu tenho mais 3 elétrons na minha distribuição. Eu ainda tenho mais 3 elétrons para colocar nessa distribuição. E eu coloco lá no subnível 3D. Lá cabem 10 elétrons. Mas eu não devo escrever sempre 3D10 só porque cabem 10. Não.
eu devo escrever o número de elétrons que eu coloquei. Então, no último subnível, é comum que a gente escreva um número menor do que a capacidade máxima que cabe naquele subnível. 3. Subnível mais energético, então, é o 3D. Veja, você percorre a eletrosfera, colocando o máximo de elétrons, indo do subnível menos energético para o mais energético. E quando você chega no subnível 3D, você tem 3 elétrons para colocar. E aí fica 3D3. Por esse motivo, que fica 3D3. Você tem, então, no seu subnível mais energético, 3 elétrons. Esse é o significado. O subnível mais energético seria o lugar de maior energia e esse átomo aqui encontra na sua trajetória, tá? Mas não significa que ele não tenha outros subníveis. Significa que é o subnível mais energético que ele atinge com elétrons. Pensa bem nisso. Esse é o subnível mais energético. Ele indica para você o bloco em que o elemento está na tabela periódica. Agora venha comigo aqui. O que são blocos? É isso que você está vendo. Conjuntos de famílias que são chamados de blocos. Você tem dificuldade com isso? Tira um print. Esses são os blocos. Olhando para os blocos, eu já sei que tipo de família o elemento em questão está presente. Olhando o bloco da tabela, eu posso saber em que tipo de família o elemento em tela está presente. Se ele é do bloco D, ele é dessas famílias mais baixas. E lembre-se, famílias altas são do tipo A, famílias baixas são do tipo B. As famílias do tipo A eu numero da seguinte maneira: 1A, 2A. Aí eu pulo todas as famílias B e começo novamente do outro lado, 3A, 4A, 5A, etc. As famílias B, elas começam a numeração como 3B. Elas têm uma numeração bem esquisita. Quando você chega na 8B, repetem 3 vezes. E a 1B e 2B estão no fim da sequência. Voltando então para a nossa distribuição, vamos lá. Não se trata de um elemento de família do tipo A. Ele não é um elemento representativo. Lembre-se disso. Elementos do tipo A são representativos. Elementos do tipo B são elementos de transição. Repetindo. Elementos de família do tipo A são chamados elementos representativos. Elementos de família do tipo B são chamados elementos de transição. Esse cara é um elemento de transição. Isso significa que ele pertence a uma família do tipo B. Você não pode utilizar a regra que se usa quando se trata de um elemento de família do tipo A. Que regra é essa? Veja bem, qual é a última camada? Qual é o último nível? Qual o nível de valência desse átomo? É o maior nível onde ele põe o pé, onde ele põe elétrons. E o maior nível onde esse átomo especificamente atinge com elétrons é o nível 4. Veja, ele no subnível 4s tem 2 elétrons. Ele ocupa lá no nível 4 apenas o subnível 4s. E lá no nível 4, portanto, ele tem 2 elétrons. Você vai me dizer, mas e os 3 elétrons aqui da frente? Repare, ele vai até o nível 4,
Depois ele volta para o nível 3 e preenche um pouco lá no subnível 3D. Mas o maior nível que ele atinge, mais longe do núcleo possível, é o nível 4. Por que ele vai e volta? Porque aqui, na hora da distribuição eletrônica, os elétrons são colocados em ordem crescente de energia. Você busca o subnível menos energético, depois o mais energético. Então, por isso você passa pelo subnível 4S para depois ir para o subnível 3D. O subnível 3D tem mais energia que o 4S. Em termos de energia, o 3D prevalece, mas em termos de distância do núcleo, o 4S é mais distante. São coisas diferentes. Então, repito, ele passa pelo nível 1, pelo nível 2, pelo nível 3 e pelo nível 4. Veja que no nível 3, também conhecido como camada M, lá no nível 3, ele tem 8 mais 3, ele tem 11 elétrons. Mas no nível 4, ele só tem 2 elétrons. Aí você vai me dizer, bom, o número de elétrons da última camada dele é 2, e é mesmo. O nível de valência dele é o 4 e o número de elétrons de valência é 2. Muito bem. Ah, então a família dele é 2A. Não, não é, porque não é família do tipo A. É família do tipo B. Ah, então a família é 2B. Não. O número de elétrons de valência só é igual ao número da família quando se trata de um elemento de família A. Quando se trata de alguém dos blocos S ou P. Agora, um cara do bloco D ou do bloco F, que, portanto, pertence a uma família do tipo B, que, portanto, é um elemento de transição, para ele essa regra não vale. E qual é a regra que vale para ele? Eu pego o maior subnível S por onde esse cara passou, vejo o número de elétrons que eu tenho lá. E somo com o número de elétrons do maior subnível D por onde esse cara passou. O maior subnível D tem 3 elétrons. No maior subnível S tem 2 elétrons. Isso me dá o número 5. Ele é da família 5B. É dessa maneira que eu descubro qual a família a qual um determinado elemento de transição pertence.